Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Marcos. E pessoal, no vídeo de hoje estou aqui trazendo pra vocês um vídeo. Dessa vez é um vídeo sobre tomada de decisão, né? Porque a gente já viu operadores lógicos e agora vamos desbloquear essa parte mais legal da programação, que é a tomada de decisão. E cara, a gente pode parar pra pensar que tudo na vida realmente é uma tomada de decisão, né? Tipo, você abrir esse vídeo, enfim, abrir o YouTube, ver vídeo, é uma decisão, né? Inclusive, eu tentei, né, deixar de uma forma mais lúdica, né, assim, né, mais legal, esse vídeo pra vocês. E aí eu pedi pro Gemini gerar um vídeo, assim, né, pra poder explicar pra vocês melhor. E aí ele me gera isso. Eu pensei em não usar, mas eu achei tão legal, assim, no sentido cômico da coisa, que eu achei interessante. Dê uma olhada aí, só pra vocês entenderem o contexto. No dia a dia, a gente decide. Se o sinal for verde, você passa. Se não, se for amarelo, corre. Se não, você fica parado. Viu como é simples? Cara, assim, essa explicação pode ter parecido bem, assim, bem ruim, mas, cara, faz sentido se a gente for parar pra pensar. Porque no dia a dia, como disse o cara, né? Se você vê um sinal verde, você pensa assim, nah, se o sinal tiver verde, você pega e passa. Caso o sinal seja amarelo, ou seja, se não, se for amarelo, você ou mete a carreira ou desiste. Já não deu certo mais, espera o sinal ficar vermelho. E aí, se o sinal for vermelho, aí que não faz nada mesmo, beleza? Tipo, fica lá parado, espera, espera, espera. Tipo assim, o vídeo foi bem ruim, tá? Eu só botei aqui porque achei legal, achei engraçado. Mas ele serviu, cara, pra gente entender um pouco melhor isso, porque essa é a tomada de decisão que a gente vai ver agora no nosso código e ela faz total sentido. Eu vou trazer aqui para vocês e a gente vai ver um pouco mais de perto, mas eu acredito que essa parte cômica serviu um pouco para a gente perceber como que isso é importante. Trazendo aqui para o nosso código, né, pessoal, a gente percebe que no Java, programação em geral, a gente tem uma palavra-chave que a gente utiliza para representar nessas tomadas de decisões que a gente faz, tipo assim, se vou fazer alguma coisa, se vou fazer outra coisa, né? E é justamente essa palavra, só que ela é em inglês, né? No caso é if, né? O if, que significa se, né, em português. Perfeito, né? Porque fica muito mais fácil da gente entender. If, se, em português. Aí a outra palavra-chave, else if. Se não, se, ou seja, se fizer alguma coisa, se não, se outra coisa, entendeu? Tipo, então faz todo sentido. E o outro é o else normal, sozinho, que é se não. E a gente vai ver tudo isso e vai ficar bem mais fácil da gente interpretar, certo? Nada melhor da gente entender essas palavras reservadas, no caso if e else, do que a gente colocar em prática de fato, né? Você já viu aquela situação bem ruim lá do semáforo e tal, mas cara, faz total sentido, velho. Vou aqui comparar um negócio para vocês entenderem melhor. Ó, string sinal igual a verde, certo? Então o sinal recebe verde e agora a gente vai verificar, né? Porque a gente realmente estava precisando dos nossos códigos fazer verificação, porque cara, aquele código de voar, aquele outro código de, cara, era tanto código que a gente podia ter melhorado e agora a gente vai poder melhorar, cara, com esse conhecimento. Então, sem mais enrolação, vamos ver como é que vai ficar. Mas antes da gente programar, a gente tem que pensar. Beleza, o sinal aqui ele tá verde. Mas a gente quer fazer aquela situação. Tipo, se ele tiver verde, a pessoa passa. Se não, se tiver amarelo, a pessoa não passa, né? A pessoa vai ou corre ou espera. E caso contrário, se não for nem verde nem amarelo, a pessoa literalmente tem que parar, né? Se não for verde ou amarelo, é vermelho, né? Então, beleza. Então, se o sinal ponto .equals, né, que eu falei para vocês no vídeo passado, que a gente verifica string com equals e qualquer outro objeto também, tá? Então, se o sinal equals for igual a verde, então abre as chavezinhas aqui e ele vai ter essa estrutura aqui, pessoal, o if, tá? O if e os outros. Eu vou mostrar para vocês certinho e a gente vai entendendo. Você deve ter percebido que o if ele tem uma estrutura bem engraçada, né? Porque, tipo, a gente bota uma condição aqui dentro, tipo, se aí o sinal for igual a verde. Essa condição, o que que ela vai retornar pra gente? Vai retornar um booleano, que é justamente o que a gente vem trabalhando sempre, que no caso são operações lógicas. Todas as operações lógicas é verdadeiro ou falso. Então, se o sinal for verde, vai retornar true, né? If true, é basicamente isso. Ou if false, né? Que é basicamente isso. Então a gente sempre costuma ler pela semântica, né? Então, se o sinal for igual a verde, que aqui vai retornar um booleano,
Se for igual a verde, então vai acontecer algo que está dentro desse escopo aqui. Eu vou colocar logo um sistema out print. E agora eu já vou colocar o else if. Else if, beleza? Se o sinal for igual a amarelo, acontece outra coisa. Então vou colocar outro sistema out print. E caso contrário, ou seja, o else, ele mostra outra coisa, ou seja, se for vermelho. Beleza? Então se for verde, a pessoa pode andar tranquilamente. Se por acaso ele for amarelo, a pessoa vai ter que correr ou esperar até ficar vermelho. Ficou muito grande, mas não tem problema não. E se tiver o else, né, no caso for vermelho, parar. Ficar lá parado, ficar estátua para não fazer nada. Você deve ter percebido que o if, beleza, ele tem um bloquinho, né? Faz o if, assim, if, abre e fecha parênteses e bota uma chave. Que esse aqui é o nosso bloco de código. Tranquilo. O else if é da mesma forma. Eu boto o else if depois da última chavezinha do if. E ele é um intermediário entre os dois. E também segue a mesma estrutura. Abre e fecha parênteses e bota a chavezinha. Já o else não, porque como ele é uma contradição, ele não vai precisar dizer tipo assim, else acontece alguma coisa. Não. Se acontece alguma coisa, ok. Caso contrário, o else cai em qualquer outra situação que não ocorra aqui em cima. Então, se ele não achar essa situação e nem essa situação, faz essa última, certo? E um detalhe, não é obrigado a colocar esse do meio, tá? Então, ele é opcional, ele é só um intermediário de fato. Então, o que normalmente vocês vão ver, talvez seja um if else, normal, mas eu vou colocar o else if aqui pra gente entender como é que vai funcionar, tá? Vou executar e aqui ele verificou. No caso, como ele é verde, ele caiu nessa situação aqui. If else igual a verde, andar tranquilamente, beleza? Mas se for amarelo, então ele vai cair nessa situação intermediária. Ou seja, ele checa se é verde, não é verde, então passa para cá. Agora ele checa se é amarelo. Se for amarelo, ele corre ou espera até ficar vermelho, tá certo? Então, beleza, tá funcionando tranquilamente. E agora eu boto vermelho. Vocês percebem que em nenhum momento eu citei a cor vermelha aqui. Mas, tipo, ele checa esse daqui. Se for verde, então não é verde, não vai acontecer esse. Se for o else if, né? Tá, não é amarelo também, não vai ocorrer. Então, ele só cai nesse último aqui, certo? Então, vermelho vai parar. Da mesma forma, se o sinal fosse rosa, por exemplo, também ia cair aqui. Porque ele não foi tratado em nenhum dos casos aqui em cima. Então, parar também, tá? Porque, tipo, se ele não acha verde, se ele não acha amarelo, só vai ser o que sobrou, né? Que no caso é o else, que ele vai contemplar todas as outras cores. Então, tipo, preto vai pro else também, porque não achou em nenhum das outras condições, beleza? Mas você pode colocar quantos else ifs quiser ou nenhum, né? Então, se você quiser tratar, por exemplo, se ele fosse rosa, por exemplo, se fosse rosa, né, se implementasse em rosa no trânsito do Brasil, você pode colocar, por exemplo, dar um pulo. Dá um pulo. Se for rosa, a pessoa tem que dar um pulo. Não sei. E aí, else if cai aqui, no do rosa, dá um pulo, beleza? Então você pode tratar quantas situações intermediárias você achar necessário, tá certo? Então beleza, pessoal, acho que vocês entenderam. Cara, não tem complicação, é basicamente isso, não tem muita complicação. Eu vou trazer outra situação pra vocês, pra gente entender melhor. E aí a gente pode já partir pro Minecraft e a gente vai ver nossos exemplos bem melhor e já vai entender como funciona na prática, tá certo? Agora vamos fazer aquela situação da gente verificar se o número ele é par ou é ímpar. Então a gente vai colocar int número, coloca 10. E aí a gente vai fazer aquela verificação. Se o número... Lembrando que, tipo, sempre que você for verificar o se, você vai ter que seguir essa estrutura. If, abre e fecha parêntese e abre e fecha chaves. Isso aqui é um bloco de código. Então tudo que tiver aqui vai ser executado aqui, né? Se cair nessa condição. Caso o contrário, se não satisfazer, você bota um else. Mas o else também é opcional, ele não é obrigatório, beleza? Então, se o número, o resto dele por 2 for igual a 0, ou seja, se ele for par, essa aqui é a situação se ele for par, beleza? Vou colocar um comentário aqui. Se for par, aí vai mostrar este número é par, beleza? Caso contrário, você vai dizer que o número ele é ímpar, beleza? Então vamos lá, o número é ímpar. E vamos colocar aqui para executar. Então o número foi 10. E vamos ver, né, se ele vai ver se é ímpar ou par. Beleza, verificou se era par. Agora deixa eu colocar aqui um 11. Vamos ver se ele vai verificar. Verificou que é ímpar, né? Porque ele faz toda a operação aritmética e retorna um
retorna um booleano, né? Já que ele faz a verificação. Igual, igual, aí vai retornar um booleano. Então, tudo que for uma proposição, né? Como a gente viu, ou seja, o resto do número com 2 vai ser igual a zero. Então, pode ser falso ou verdadeiro, beleza? Pessoal, eu achei aqui um meme para mostrar para vocês que tem até um meme que tem a ver com esse assunto que a gente tá vendo, que é o cara que vai verificar se é par ou ímpar, só que ele verifica, tipo, número por número, né? Ele verifica, tipo assim, se for 1, então retorna falso. Se for 2, retorna true. Tipo, para verificar se é par, né? Imagina só, né? Se a gente não tivesse o conhecimento de fazer a operação aritmética e aí, por exemplo, transformar um código que seria, tipo, bem curto, que pode verificar qualquer número, pra fazer isso daqui, né? Então, eu só queria compartilhar esse meme aqui com vocês, que eu achei engraçado. E aí faz todo sentido, né? Com relação ao nosso if, else if, e bota um pouco de comédia em cima. Então, eu achei bem divertido. Então, pessoal, só uma coisa que eu esqueci de comentar aqui com vocês em relação ao if, else if e o else. Por exemplo, se eu tiver um caso que seja tipo assim, eu tô tratando o se for o verde aqui, mas vamos supor que eu coloque de novo se for o verde aqui. Ou seja, se eu tratar duas vezes, né, o verde. Como ele vai ser algo que vai verificar o primeiro, caso já reconheça o primeiro, ele já para por aí. Então, possivelmente ele não vai checar ele não vai checar essas verificações intermediárias, tá certo? Eu só quero mostrar isso para vocês porque é muito importante, ó. Viu? Ele não vai checar verificações intermediárias se já achar o que ele quer. Então, se ele já achou o primeiro verde, ele não vai checar o segundo verde, tá certo? Porém, se você fizer a seguinte coisa, eu vou apagar esse daqui, pronto. Porém, se você fizer a seguinte coisa, ó, se o if for verde aqui também, ou seja, colocar um if separado, um if fora, então ele vai fazer o seguinte, mandar doidão, aqui só para diferenciar. Então, você muito provavelmente deve estar pensando, já verificou se é verde aqui, então não vai fazer nada. Tá, então vamos ver. Ó, isso aqui é algo que a gente tem que se atentar bastante. Esse conjunto de if com else if e else daqui, ele é diferente desse conjunto aqui de cima, já que ele faz um bloco para esse e outro bloco para cá, né? Que no caso, tipo, aqui é um bloco do if e quando ele reconhece, ele já para e não executa nenhum desses dois. Mas como esse daqui não está dentro desse conjunto, então ele vai verificar também. Então, é algo para a gente tomar cuidado, para a gente tomar muito cuidado com verificações que são iguais e que estão em escopos diferentes, né? Já que esse escopo aqui é um e esse daqui é outro. Só para a gente tomar cuidado com esses casos, tá certo? Acredito que eu não tenha esquecido nada e muito provavelmente se eu tiver esquecido alguma coisa a gente vai ver de acordo com a nossa prática. Então muito a gente vai aprender mesmo na prática, não tem tanta assim carga teórica e também não tem necessidade, né? Realmente é só uma tomada de decisão simples. Então aqui vamos retomar no nosso plugin de command, beleza? Eu vou só tirar aqui e vou criar uma nova classe comando, certo? Vou colocar um nome pro meu comando, na verdade, né? Vou aqui em refactor, rename e vou colocar aqui o nome pro nosso comando, né? Vou botar o curar, que é o que a gente já tinha feito, certo? Vou implementar command executor, que a gente já viu como é que faz, né? Essa parte, command executor. E aqui eu vou fazer o onCommand, beleza? Certo, nenhuma novidade até o momento. Vou colocar aqui e vou diminuir um pouco o zoom, né? Vou colocar aqui remetente, que é como a gente já tinha visto. Comando, identificador e argumentos. Perfeito. Já tá bem bonitinho. E aqui eu vou trocar para true, para ele saber que deu tudo certo, beleza? Tranquilo. Lembra que eu falei para vocês que o comando ele pode ser executado tanto pelo terminal quanto por um jogador? E agora que a gente vai testar isso. A gente vai literalmente mandar pro remetente, a gente vai pegar o remetente e vai mandar um send message para ele. Então, seja lá quem for o remetente, a gente vai mandar uma mensagenzinha e eu vou colocar uma mensagem que vai ser verde. Eu vou botar olá mundo. Então, seja lá quem vai utilizar esse comando, tipo, seja lá um console, né, que no caso é aquela parte pretinha que a gente abre e aparece todas as informações do servidor, ou seja, o jogador vai aparecer para ele olá mundo, certo? Então vamos testar e depois a gente vai aplicar o if else aqui dentro. Vou registrar o meu comando aqui, vou tirar isso daqui, botar get command, botar de curar, .set executor, new curar comando, né, que a gente vai instanciar o comando aqui, certo? Até porque um terminal não pode se curar, né, como a gente já viu isso nas outras aulas. Vou colocar aqui commands, 2 espaços, curar, que vai ser o nome do command.
E aqui eu vou colocar um alias, né? Que ele funciona da seguinte forma. Vou botar aliases. E eu vou colocar tipo C. E vou colocar barra. Vou colocar uma vírgula, né? E um colchete. E vou colocar um P, tá? Ok. Que basicamente é o seguinte. Se eu colocar barra C ou barra P, também vai funcionar. Que basicamente alias é tipo apelidos pro meu comando, certo? Então, tudo bem. Isso aqui é só para repor o conteúdo que eu não tinha, que eu tinha esquecido na outra parte de comandos, tá certo? Então agora a gente vai compilar. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Beleza, agora a gente vai compilar. Vou só tirar esse listener daqui, que ele não precisa estar aqui. Agora eu vou compilar e a gente vai rodar no servidor e vamos ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal? Com o servidor aberto aqui, vamos colocar localhost e já vamos entrar aqui no servidor para a gente testar e ver se tá funcionando. Então a gente vai dar barra curar. Olá, mundo. Beleza, apareceu pra gente bem bonitinho. Vamos testar aqueles nossos atalhos, né? Barra C, funcionou também. E barra P, funcionou também, viu? Mas só que não funciona pra todos não, tá? É só aqueles que eu setei. Então se botar um barra A, não vai funcionar. Beleza? É só porque o alias, você pode literalmente pegar um comando que já existe, né? E associar ele a alguns apelidos. É basicamente isso. Beleza, não é isso que a gente tá focando. O que a gente vai focar é o seguinte. Tanto como jogador, eu posso receber essa mensagem, como se eu for o terminal. Então, se eu botar curar, eu vou receber olá mundo também. Ele veio mal formatado, mas chegou, apareceu. Beleza que apareceu? E, cara, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó. Se eu definir que aqui ele vai ter que ser um jogador, vai dar erro. Porque, por exemplo, se eu definir aqui, ó, que o remetente é um jogador. Player, jogador, igual, aí eu vou forçar ele a ser um jogador remetente. Aí beleza, vamos supor que eu diga assim agora, jogador ponto, como é que eu posso fazer? Jogador ponto set allow flight e jogador ponto set fly, ou seja, vou deixar ele para voar, beleza? Vou deixar ele para voar. E aí eu vou compilar novamente, vou executar aqui no servidor de novo. E beleza, o jogador vai dar certo, né? Que no caso barra curar ele vai voar, faz todo sentido. Mas enfim, tudo bem. Aí ele começa a voar, beleza. Mas se eu digitar isso no terminal, o que vai acontecer? Vai dar um erro. Vai dar um erro porque, cara, o terminal ele não é um jogador. Ele vai dizer assim, ó. Colored Console, que no caso é o que isso daqui é. Não pode fazer um cast como um jogador, né? Que no caso o cast é isso daqui. Então, a gente vai precisar verificar se quem está digitando esse comando aqui é um jogador ou se é o terminal. E normalmente a gente faz o seguinte, if, aí a gente vai utilizar o if que a gente já tinha estudado e vai checar if remetente. E aí, para a gente checar, a gente vai precisar verificar se esse objeto aqui, no caso o remetente, ele veio da classe que vai ser, no caso, jogador. Então a gente vai colocar instance of player, ou seja, se ele for instanciado como jogador, ou seja, instanciado como jogador é isso daqui, certo? Então se ele for instanciado como jogador, diz assim para ele, você é um jogador. Só botar o else logo porque é melhor. Vai dizer assim para ele, remetente, send message, você é um jogador. E aí a gente já tratou o erro aqui. A gente já não vai mais receber esse erro. Agora, se caso contrário, se ele não for um jogador, ele pode ser outra coisa. Mas a gente vai entender que é o terminal, né? Então vai dizer assim, você é o terminal. Beleza? E aí já vai tratar corretamente esse erro. Vou tirar isso daqui. Já vai tratar corretamente esse erro e não vai ter perigo da gente, por exemplo, botar um barra curar no terminal ou um barra voar no terminal, que não é o que a gente quer. Então eu vou dar reload aqui. E agora, se eu for no servidor e colocar aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o Minecraft. Se eu colocar aqui, barra curar. Você é um jogador. Perfeito, ele verificou que é um jogador. Que o jogador, no caso o remetente, ele é uma instância de player, ou seja, é um objeto, jogador, certo? E aqui ele vai colocar o curar. Você é o terminal. Perfeito. Tratou perfeitamente. Tratou perfeitamente. Agora eu posso fazer o que eu quiser com o meu jogador. Só que eu vou tirar esse else porque ele não vai ser útil para mim. E aqui eu vou verificar o contrário dessa verificação. Ou seja, se ele não for um jogador, então ele é o terminal e a gente não faz nada. Então, se isso daqui não for o jogador, e a gente vai ter que utilizar o sinal de negação, né? Vai inverter o valor booleano.
E aí, pessoal, como vocês lembram que a gente viu a ordem de precedência lá naquele negócio, sempre vai verificar o sinalzinho de aritmético, né? A gente verificar outras coisas. Então, para ele verificar as outras coisas primeiro, tipo, verificar se o remetente é uma instância de jogador, a gente vai literalmente colocar um parêntese nele aqui para ele verificar primeiro que está no parêntese, porque quem está no parêntese tem uma preferência maior. E aí ele vai verificar, o remetente é uma instância de jogador. Se não for, vai dizer que é false, né? Só que negando isso vira true e cai nesse if, beleza? E aí ele não vai executar. E aí a gente pode colocar só um return true e não faz nada, beleza? E aí depois a gente já pode pegar tranquilamente, sabendo que aqui só vai vir jogador. E agora pode fazer a instância tranquilamente aqui, remetente. Perfeito. Beleza? E agora não vai mais dar aquele erro que estava dando antigamente. Então a gente pode literalmente dar esse comando aqui, né? Colocar dessa forma que tá. E rodar agora no nosso terminal. E rodar lá no servidor também. Então se eu botar barra curar, não acontece nada. E também não dá erro. E aqui não acontece nada e também não dá erro, né? Porque ele verifica, né? Se ele for uma instância de jogador, ou seja, se for o terminal não é uma instância de jogador, então vai dar falso. Só que a gente nega isso, vira true e cai nessa situação. Então aqui é a situação do terminal, ok? Então se ele for um jogador, ele pode mandar para o jogador assim. Então você é legal. Beleza? Agora a gente dá um reload e vai para o jogador, curar. Você é legal. E para o console não faz nada, beleza? E é exatamente isso que a gente queria. Agora vendo que essa aplicação um pouco mais de perto, a gente vê que o if de fato livra a gente de muito problema, né? Tipo, livrou a gente de pegar um erro no nosso servidor e aí ajudou a gente a fazer isso aqui da forma mais legal possível. Agora a gente pode curar o jogador.set_health 20.0, né? Porque é um double. E aí sempre que o jogador se ferir, ele vai poder se curar. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Você está curado. Pronto. Vou mandar aqui para ele essa mensagenzinha, certo? E agora a gente vai dar um reload aqui para ver se está funcionando. RL, beleza? Barra curar. Você está curado. Beleza. Só que não tem como a gente testar, né? Vamos cair aqui para ver se é verdade. Oxi, não perdeu o coração. Agora pronto. Vamos lá testar aqui se vai dar certo. Beleza. Tomou um dano. Vou ver se eu consigo tomar mais outro dano aqui. Opa. Eita, agora esse dano foi pesado. Agora eu vou digitar um barra curar. Beleza, curou tranquilamente. E agora a gente vai deixar o nosso comando de barra curar bem mais inteligente, né? Porque, tipo, ele sempre que o cara tá, mesmo já tá curado, ainda tá curando de novo. Só que a gente vai colocar pra ele saber que ele já tá curado, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, para ele saber que ele está curado, a gente vai pegar o jogador e vai verificar se a vida do jogador já está em 20. Então, vai pegar if jogador.getHealth. Aí vai fazer aquela comparação, né? Foi igual a 20. Então, vai mandar para ele o seguinte. Você já está curado. E aí, se else, no caso, se não for 20... else, né? Caso contrário, tipo, se for 20, diz que já tá curado. Else, que no caso, ele tipo, pode ser outro valor, pode ser 21, 22, só que não existe, né? Então, ele vai sempre cair para baixo. Então, vai dizer, tipo assim, curei você. E agora vai curar de fato o jogador. Set health 20, beleza? Tranquilamente. Eu vou colocar aqui o maior igual a 20 só para não ter perigo nenhum, né? Vai que ele... que existe, né? Um maior que o 20. E aqui o maior igual, o inverso de maior igual é menor, né? Então aqui ele só vai verificar que é o menor no else. E agora de fato ele vai cair no caso se for menor, beleza? Então vamos aqui exportar. E aqui o Creeper me matou, que eu tô vendo. Beleza, não tem problema. Agora, tem que dar um reload no servidor, né? Que eu tinha me esquecido. Foi o esqueleto que me matou, foi o Creeper não. Mas não faz diferença, né? E aí, beleza. Agora eu vou curar. Agora, barra curar. Você já está curado, viu? Ele verificou que ele já está curado e não vai curar. Mas aí, se eu pegar dano de novo, ó. Dessa aranhazinha. Aí ele vai me curar. Curei você. E aí já está curado, beleza? Agora nosso comando está muito mais inteligente, a gente pode aplicar lógica bem mais complexa,
nosso plugin. E agora eu vou trazer vídeos bem mais elaborados para vocês, com plugin melhores e tudo mais, já que a gente desbloqueou o else, o if else e essas operações que a gente vai deixar nossos sistemas bem mais inteligentes, já que agora eles podem tomar decisão, cara, tem noção disso? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei ele muito legal. Então eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário aí. E valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.